Bom, nesse vídeo aqui nós vamos apresentar a última das cônicas, que é a hipérbole, certo? Apresentando os elementos e a definição, o que caracterizam a hipérbole. Para fazer essa construção, nós optamos pelo esse novo tipo aqui. Ou seja, nós construímos um segmento aqui, AB. Esse segmento foi construído só para a gente colocar os focos entre eles, né? Para isso, a gente construiu um ponto C. Esse ponto C já vai ser o centro da hipérbole. E novamente pedimos o ponto médio entre C e A e C e B. Bom, sobre esses pontos médios nós chamamos de foco. São os focos. E essa distância aqui, esse módulo F1 e F2, é a distância focal, ela vale 2C. Então, se eu tenho os focos, então a construção da hipérbole é semelhante à construção da elipse. Eu tenho dois focos e um ponto fora, que eu chamo de um ponto qualquer, né? No caso aqui nós chamamos de P1. Então, quando eu vou lá no GeoGebra, na parte de cônicas, que tem hipérbole, parábola e elipse, semelhante à elipse, eu clico sobre os focos e um ponto fora e ele vai me dar essa construção. Então, já fizemos aqui. Então, a hipérbole é essa curva que tem dois ramos, né? Certo? Ela tem dois ramos. Eles são simétricos em relação a um eixo de simetria que passa pelo centro. Então, ele é simétrico em relação a esse eixo. A gente pode marcar também esses pontos aqui, que podem os vértices da hipérbole, né? Que nós vamos chamar de A1 e A2. E observe já por aqui que a distância F1 e F2 é maior do que a distância A1 e A2. O contrário da elipse. Na elipse, a distância A1 e A2 era sempre maior do que F1 e F2. Aqui muda, né? Essa é a diferença. Então, embora elas tenham uma construção semelhante, mas o que muda nelas é isso. Os focos, a distância focal é maior do que a distância entre os vértices. Nós vamos fazer aqui outras construções para nós chegarmos a umas definições importantes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui são traçar, né? Então, aqui, essa reta que passa pelo centro é chamado o eixo de simetria da hipérbole. Então, os dois ramos da hipérbole são simétricas em relação a essa reta que passa pelo centro. Também traçamos uma reta perpendicular a esse segmento F2, passando por A1 e por A2. Além disso, também nós vamos traçar as bissetrizes que passam por C, as assíntotas da hipérbole, né? São assíntotas oblíquas da hipérbole. Então, isso aqui são bissetrizes. Por quê? Porque a gente fez isso? Porque a gente marca esses pontos de interseção entre essa assíntota e essas retas perpendiculares que passam por A1 e A2. Né? Então, eu vou ter 4 pontos de interseção, que nós vamos chamar de M, N, P e Q, certo? Nós vamos também construir aqui uma circunferência que tem centro em C, na origem, e tem centro em C e tem raio CF2. Vamos construir esse círculo. Observe que essa distância CM ela é igual à distância CF2, é o raio da circunferência. Com isso também nós vamos traçar o polígono de M, N, Q e P, esse polígono, esse quadrilátero, certo? E observe quando eu traço esse quadrilátero, eu tenho todos esses triângulos retângulos. Nós vamos separar um aqui, nós vamos separar o triângulo retângulo CA2M. Todos esses triângulos retângulos, se vocês observarem, são iguais. Então, o que a gente observa? Que a distância CF2 é igual à distância CM. A distância CF2 é igual à distância CM, que é igual a C. A distância CA2 é a distância A. E nós não marcamos aqui, mas poderíamos ter marcado essas interseções aqui, que nós podemos chamar de B1 e B2. E essa distância B1 a C, B1, B2 a C é a distância B, que ela é semelhante a essa distância A2M. Então, esse triângulo retângulo ele tem hipotenusa C e tem como catetos A e B. Então, nós podemos fazer essa relação de Pitágoras aqui, né? O teorema de Pitágoras.
Observe que isso muda também em relação à elipse. Na elipse nós tínhamos o que? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso porque exatamente a distância entre os vértices era maior do que a distância entre os focos. Agora a distância entre os focos é maior. Com isso aqui, nós chegamos a essa condição, né? Por último, nós temos a condição de existência de uma hipérbole. Então, quando é que a gente diz que nós temos uma hipérbole? Primeiro, nós vamos tomar dois pontos que são os focos F1 e F2, cuja distância focal é 2C, e um número real A, que essa distância é a distância C ao vértice da elipse. De modo que vale essa relação, né? 2C é maior do que 2A. Se 2A é constante de definição, por quê? Porque no momento em que eu defino que é um F2, esse A1, A2 vai ser sempre constante, né? Em relação a F1 e F2. Então eu digo o quê? Que um ponto P1 pertence à hipérbole se somente se a distância P1, F1 menos a distância P1, F2 for igual a 2A. Então observe que a gente chega a essa equação. Resolver essa equação, nós vamos chegar à equação geral da hipérbole e à equação reduzida da hipérbole. Por isso que nós vamos precisar desses elementos também para resolver essa equação, assim como a gente fez com a elipse. Então essa equação está resolvida no livro. Nós não vamos nos deter a ela, mas se vocês tiverem dificuldade de resolver, pode postar no fórum de discussão que a gente comenta. Mas tentem fazer. Então é a mesma coisa, eu vou ter que o módulo dessa distância menos o módulo dessa distância igual a 2A. Vou resolver a equação algébrica e vou chegar à equação reduzida da elipse, que essa equação é semelhante à da elipse, né? A hipérbole é semelhante à elipse. O que muda é exatamente, fundamentalmente, é que a distância focal é maior do que a distância entre os vértices, ok?